Continuando esse discurso, vou falar um pouco sobre os axiomas da probabilidade, né? Que foi um achado para o mundo da matemática, né? A gente conseguiu ali resumir em 3 regrinhas o que a gente trabalhava já há algum tempo sem ter essa ideia bem formada. Então, como Mogorov, ele definiu essas 3 regrinhas, ele identificou essas regrinhas como sendo elementares para a gente conseguir trabalhar cálculo de probabilidade. Então, qual foi a ideia dele? Né? Apresentar a probabilidade como sendo uma função matemática. Então, esse pontozinho central aqui seria o argumento da minha função, que associa a cada particular evento. O que é um evento? Um subconjunto do meu espaço amostral, um número real. Né? Então, o que é probabilidade a partir dessa visão axiomática? É uma função que associa a um evento relacionado ao meu espaço amostral um número real. Tal que esse número, né, ele vai satisfazer 3 condições. O primeiro é que ele tem que ser um valor entre 0 e 1, é intuitivo, né? Uma probabilidade é um valor entre 0 e 1. Então, até agora, se vocês observarem, todas as nossas probabilidades foram algo entre 0 e 1, né? Lançamento do dado, um sexto, sortear uma pessoa, estudar o sexo da pessoa, né? Dentre 5, onde 2 eram mulheres, 2 quintos para as mulheres, né? A probabilidade de sair cara no lançamento da moeda, 1/2, então você vai ter sempre um valor entre 0 e 1 ali. Então, se nas suas contas você tiver uma probabilidade maior do que 0 ou menor do que... Aliás, maior do que 1 ou menor do que 0 é porque você errou alguma conta. Muito cuidado com isso, tá? Uma outra segunda regra que parece também ser intuitiva, a probabilidade de acontecer o espaço amostral é igual a 1. A gente já tinha destacado antes, não é? Se acontece um elemento do meu conjunto, o meu próprio conjunto aconteceu. Se o espaço amostral envolve todos os possíveis resultados do meu experimento, a probabilidade dele acontecer é 1. Né? Então, certamente vai acontecer o espaço amostral. Por quê? Porque certamente vai acontecer alguma coisa e ali pertence ao meu espaço amostral. E a terceira regra, o terceiro axioma, que não é tão intuitivo à primeira vista, mas daqui a pouco vocês vão perceber que ele também é intuitivo, é que quando eu envolvo eventos que são mutuamente exclusivos, ou seja, cuja interseção leva ao vazio, a probabilidade da união entre esses eventos vai ser igual à soma das suas probabilidades. Aí vocês vão se recordar quando eu apresentei a regra da adição, que quando eu calculava a probabilidade da união entre esses eventos, eu tinha que levar em consideração as interseções. Eu tinha ali a probabilidade de acontecer A, mais a probabilidade de acontecer B, e essa interseção acontecia por 2 vezes, e eu precisava descontar essa interseção. Eu fazia menos a probabilidade de acontecer ao mesmo tempo A e B, descontava esse pedacinho, né? E se os eventos são mutuamente exclusivos? Se não existe área de interseção, é o que preconiza esse terceiro axioma, não é? Se a interseção entre eles leva ao vazio, eu não vou ter nada para subtrair, não é? Basta somar a probabilidade de acontecer A com a probabilidade de acontecer B. A probabilidade de interseção que eu subtrairia nesse caso seria 0. E aí, para fechar essa ideia, a regra da adição ela fica bem simplificada, não é? Se eu tinha aqui a soma das probabilidades individuais, assim como eu tenho nessa equação, tá? E tinha um monte de termos envolvendo interseções 2 a 2, 3 a 3 e assim por diante, se esses termos, se esses eventos são todos mutuamente exclusivos, então tudo isso vai ser levado a 0, né? Esses pedaços, essas parcelas, esses somatórios, todos vão ser levados a 0. O que é que vai restar? Apenas a soma das probabilidades individuais. Então, diante de eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade da união entre esses eventos vai ser a simples soma das suas probabilidades individuais. E aí, o que é que acontece, né, nesse bojo? Embora que a gente não consiga afirmar com certeza qual evento do espaço amostral vai ocorrer ao realizar a nossa experiência, a gente consegue ao menos quantificar nossas incertezas sobre a ocorrência de cada um desses eventos, né, através dessas probabilidades. Então, com isso, a gente consegue fechar os 3 axiomas da probabilidade. E com esses 3 axiomas, a gente consegue fazer muita conta bacana, né? A gente passa a ter argumentos para coisas que a princípio eram intuitivas. Coisa que provavelmente vai acontecer com vocês também, à medida que a gente for resolvendo os próximos exercícios. Então, por exemplo, vamos tentar calcular probabilidades associadas a algum desses eventos aqui.
Vou escolher aqui o segundo case. Não é? O meu experimento aqui é simular o uso de um componente que opera sob demanda até que este falhe e contar o número de demandas efetuadas. A gente já tinha estudado esse exemplo ainda há pouco, né? Tinha visto a ideia do espaço amostral associado a ele e tudo mais. Não é? E aí qual é a informação que me vem aqui? Sabe-se que a probabilidade de o componente falhar até a 10ª demanda é igual a 0,3. Qual seria a probabilidade de ele falhar apenas após a 10ª demanda, né? Então, tem ali dois eventos. Eu vou tentar destacar aqui. Eu vou destacar primeiro a variável que representa o número de demandas até a falha. Então, x seria o número de demandas até a falha desse componente. Esse equipamento é. Qual seria o espaço amostral associado a x? Seriam números dentre os naturais maiores do que zero, né? Então, eu preciso demandar pelo menos uma vez, né? Pode acontecer na primeira demanda, apenas na segunda, apenas na 10ª, ou na 11ª, ou na 12ª, e assim por diante. Né? Vai ser qualquer número inteiro maior do que zero. Um evento de interesse que eu destaquei de acordo com o enunciado, né? O componente falhar até a 10ª demanda. Que é a informação que me é dada aqui. Ele disse que a probabilidade de ele falhar até a 10ª demanda é igual a 0,3. Então, eu destaquei esse evento como sendo E1. Qualquer número inteiro maior do que zero e menor ou igual a 10. Aí destaca um segundo evento, E2, que é complementar a E1. Então, seria o componente falhar apenas após a 10ª demanda. Como assim complementar? Vocês vão perceber que E1 e E2, quando eu aplico a união entre eles, eu obtenho o próprio espaço amostral, né? Ora, se eu vou demandar até falhar, certamente essa falha vai acontecer ou até a 10ª demanda, que seria o E1, ou após a 10ª demanda, né? Ou até a 10ª demanda, ou após a 10ª demanda. E aí, naturalmente, a interseção entre esses dois eventos vai dar o conjunto vazio, né? Quer dizer, não existe nada em comum entre E1 e E2, já que o E1 vai até 10 e o E2 é algo maior do que 10, né? Notem que E1 e E2 compõem uma partição do meu espaço amostral. A união entre eles leva ao meu espaço amostral e a interseção entre eles leva ao conjunto vazio. E eu já tenho uma estrutura lógico-matemática que me permite responder à probabilidade de que a falha venha a ocorrer apenas após a 10ª demanda. Olha, se eu sei que a probabilidade de acontecer é de 0,3, então pelo axioma 1, está tudo tranquilo, né? A probabilidade de acontecer é 1, vai ser 0,3, algo entre 0 e 1, e a probabilidade de acontecer é 2 também vai ter que ser ali um valor entre 0 e 1. Pelo axioma 2, eu sei que a probabilidade de acontecer o espaço amostral, que é qualquer número inteiro maior do que 0, né? Ou seja, o número de demandas até a falha é qualquer número inteiro maior do que 0, a probabilidade de acontecer isso vai ser 1. Como o espaço amostral equivale à união entre E1 e E2, que eu já tinha destacado antes, a probabilidade de acontecer o espaço amostral que equivale a 1 também vai equivaler a essa probabilidade da união entre E1 e E2. Pelo axioma 3, como E1 e E2 são mutuamente exclusivos, a interseção entre eles leva ao vazio, então a probabilidade de acontecer a união entre eles vai ser igual à soma das suas probabilidades, né? A probabilidade de acontecer união E2 vai ser igual a P de E1 mais P de E2. Então, 1 vai ser igual a P de E1 mais P de E2. É o que eu tenho aqui em seguida. Eu sei que P de E1 é 0,3. Então, 0,3 mais P de E2 vai ser igual a 1. A minha única incógnita nesse problema aqui é P de E2. É só isolar ele, né? Então, P de E2 seria 1 menos 0,3, que dá 0,7. Provavelmente, você conseguiria chegar nessa resposta intuitivamente. O bacana da gente executar, de a gente exercitar esses axiomas, essas propriedades de probabilidade, a partir de problemas que são intuitivos, é que daqui a pouco os problemas vão deixar de ser intuitivos. Mas as regras matemáticas vão continuar valendo. Inclusive, a gente pode passar para uma máquina resolver, não é? Já que a máquina não tem intuição, não é? Como as regras vão continuar valendo, as regras lógico-matemáticas, então, para problemas simples e complicados, a gente consegue encontrar uma solução, não é?
Então, se eu sei que a probabilidade de acontecer a falha até a décima é de 0,3, eu posso imaginar que acontecer apenas após isso seria 0,7. A gente conseguiu chegar nesse resultado matematicamente. Seguindo em frente, né? A gente, na verdade, tem 3 pontos de vista em relação a como trabalhar essa função que a gente chama de probabilidade. Uma delas é conhecida como abordagem clássica. O que é a abordagem clássica? Na verdade, a gente vinha utilizando essa abordagem já há um bom tempo, desde quando eu comecei a falar sobre probabilidade. Né? Na abordagem clássica, você tem um espaço amostral, ele vai ter uma cardinalidade, né? Ou seja, você vai ter o número total de elementos desse espaço amostral. Você vai ter desse espaço amostral uma quantidade de elementos que favorecem o evento de interesse. E a probabilidade de acontecer esse evento de interesse vai ser igual ao número de elementos do meu espaço amostral que favorecem esse evento sobre o tamanho do meu espaço amostral. Aí, como exemplo, né? Se o experimento é registrar o resultado do lançamento de um dado, e eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade de sair um número par, então, dentre 6 possíveis resultados do lançamento de um dado, que é o meu espaço amostral, eu tenho 3 que favorecem o resultado de ser par. Daí a gente chega nos 3/6. O exemplo lá da pessoa que vai presidir uma reunião, né, que a gente utilizou também. Então, dentre 5 pessoas, 3 são mulheres. Qual a probabilidade de uma mulher presidir a reunião? Eu tenho 3 casos favoráveis sobre 5 possíveis. Aí dava 3/5. Já pensando no jogo do dado, né? A pessoa escolhe 2 números. Qual é a probabilidade da pessoa ganhar quando eu jogo o dado? Ora, 2 casos favoráveis, os 2 números que ela escolheu, sobre 6 possíveis. Então, a gente já vinha trabalhando com a abordagem clássica, não é? Terminando sendo a abordagem mais intuitiva. Um ponto a destacar na abordagem clássica, né? A ideia de simetria que ela defende, né? Você supõe que todos os resultados do espaço amostral, os pontos amostrais, eles são igualmente prováveis. A gente sabe que isso na vida real nem sempre acontece, né? Por exemplo, se eu tenho aqui a moeda de R$1 do Brasil e a moeda vamos supor, né, de $1 dentro de um saco. Para quem não conhece a moeda de $1, pode pensar que essa moeda é um pouco maior, um pouco menor do que a moeda de R$1. Certamente, essas moedas vão ter dimensões diferentes, né? Então, se eu for sortear de qualquer jeito aqui, enfiar a mão no saco e sortear uma dessas 2 moedas, eu, por não conhecer a composição das 2 moedas, não conhecer comparativamente, diante dessa ignorância que eu tenho, eu posso supor que a probabilidade de sortear uma seja igual a de sortear outra. Porém, um especialista em moedas pode considerar que a probabilidade de sortear, por exemplo, a moeda de R$1 brasileira seja maior do que a de sortear a moeda americana, simplesmente porque ela é maior, né? Ela pesa mais e aí envolveria um espaço maior na sua busca da moeda, não é? Então, nessas situações, quando você supõe que os possíveis resultados são igualmente prováveis, você, na verdade, está refletindo o seu estado de ignorância. Quando você tenta se descolar disso, você termina abrindo mão da abordagem clássica, né? Que supõe que os eventos são igualmente prováveis. Já na abordagem frequentista, a gente tem um outro encaminhamento, né? Que aí vocês também vão conhecer, né? A ideia de frequência relativa. A gente começou o nosso discurso de hoje lançando uma moeda por 4 vezes. E aí calculando a frequência relativa de dar cara. Então, naqueles 4 lançamentos, a gente obteve 3 caras dentre os 4 lançamentos. E teve a frequência relativa de 3/4. Na abordagem frequentista, a gente tem uma aproximação para a probabilidade a partir de uma frequência relativa. E é bem interessante essa ideia porque traz uma visão mais experimental de probabilidade, né? Então, enquanto que a visão clássica é uma visão mais teórica, a abordagem clássica, a frequentista envolve mais experiência mesmo, né? Então, eu replico o experimento sob mesmas circunstâncias, ou sob circunstâncias semelhantes, sempre que eu puder, né? E dessas replicações, eu calculo a frequência relativa do meu evento de interesse.
essa frequência relativa ela vai tender a se aproximar da probabilidade de acontecer aquele evento quando eu fizer o número de experimentações tender a infinito, quando eu fizer o tamanho da minha amostra crescer. Não é? É o que a gente chama de lei dos grandes números. Não é? Inclusive é um tema muito interessante, muito marcante da estatística. E dá para a gente brincar com ele, por exemplo, realizando o lançamento de uma moeda e computando a frequência de caras à medida que a gente vai realizando essa experiência. Eu trago aqui um exemplo, ó. Eu realizei a experiência, eu fiz uma simulaçãozinha. Então imagine que C represente cara naquele lançamento, aliás, C represente coroa e que K represente cara naquele lançamento. Eu tenho aqui na primeira coluna o número de lançamentos que eu vou realizando. Ó. E tenho aqui na segunda coluna o resultado de cada lançamento. No primeiro coroa, no segundo coroa, no terceiro cara, no quarto coroa, no quinto coroa e assim por diante. E a terceira coluna me traz as frequências relativas de caras. Né? Então, na primeira situação deu coroa, a frequência relativa de cara foi 0/1. Lancei de novo, deu coroa novamente, 0/2. Lancei mais uma vez e deu cara. A frequência de caras vai para 1/3, ou aproximadamente 0,33. Lancei mais uma vez, deu coroa de novo. A frequência de caras fica 1/4 e assim por diante. Então, aqui até o 10º lançamento, a frequência de caras foi de 0,4, 40%. O que eu tenho aqui nessa figura é a frequência relativa de caras à medida que eu vou realizando os lançamentos. Aí vocês percebem que eu começo até patinando muito, né? Só que existe um momento, quando o tamanho da amostra, quando o número de lançamentos começa a crescer, existe um momento em que essa proporção vai convergindo em torno de um número. Então, quando eu faço esse tamanho de amostra, o número de lançamentos crescer, esse número, né, para o qual eu vou convergindo, seria a probabilidade de acontecer cara no lançamento. Vocês percebem que ele está convergindo para o 0,5. E seria ali a probabilidade teórica de acontecer a cara. Né? Uma terceira abordagem para a probabilidade, que é conhecida também como uma abordagem subjetiva, considera que a gente pode trabalhar com aproximação para essa função a partir do conhecimento que as pessoas têm sobre o fenômeno que está sendo estudado. Né? Então, agora, a probabilidade é vista como um mensurador de algo que é subjetivo, que seria o conhecimento humano. A probabilidade de acontecer o evento de interesse seria o nível de credibilidade ou de verossimilhança que uma pessoa, que aquela pessoa que eu estou trabalhando, atribui à ocorrência daquele evento. Então, por exemplo, eu poderia entrevistar um empacotador sobre a origem de uma peça extraída de um lote e querer saber qual seria a probabilidade de que aquela peça fosse proveniente de determinada origem. Ao invés de realizar experiências, eu poderia entrevistar ou aplicar um procedimento de edução do conhecimento para quantificar a probabilidade de que aquele evento do meu interesse venha a acontecer. Então, na verdade, quando surgiu a abordagem subjetiva de probabilidade, aconteceu uma cisão no mundo estatístico. Né? Então, a gente tem a estatística dita frequentistas, que se baseia em experiências, né? E tem a estatística dita subjetiva ou bayesiana. Então, uma das pessoas mais marcantes dessa corrente subjetiva foi Thomas Bayes, que propôs ali uma alternativa para você conseguir conciliar dados formais ou provenientes de experiências com opiniões de pessoas. Né? Então, dá para medir probabilidades a partir de opiniões e agregar essas probabilidades ocorrências de experiências sobre os eventos, sobre as variáveis que são do seu interesse. Né? É o ponto de vista epistêmico de você trabalhar com a função probabilidade. Enriquece demais a abordagem estatística. Né? Na verdade, eu tenho perguntas que não envolvem incerteza aleatória, que envolvem incerteza epistêmica, que pessoas distintas vão me dar probabilidades distintas. Por exemplo, qual é a probabilidade de que Barbalha seja mais ao norte do que Mauriti? Se eu pergunto a um estudante de geografia, ele vai me dar uma probabilidade de que seja Barbalha maior ou menor do que uma pessoa que não seja tão especialista em geografia. Né? Então, você expressa o seu nível de conhecimento a partir da probabilidade que você atribui àquilo que você acredita que seja, né, o mais provável de ser correto. Para fechar esse conteúdo, eu trago aqui um exercício. Né? Um exercício que é muito comum, né, em jogos e em brincadeiras.
é o jogo do par ou ímpar. Né? A ideia aqui é a seguinte: em uma partida de futebol, inicia o jogo quem vencer no par ou ímpar. Os capitães lançam as mãos direitas simultaneamente, expondo 0, 1 ou 2 dedos. Né? Se a soma dos dedos expostos for par, ganha quem optou por par. Se a soma dos dedos for ímpar, ganha quem optou por ímpar. Então, por exemplo, o primeiro jogador pode jogar 0, o segundo jogar 0, aí daria par. O primeiro jogador pode jogar 0, o segundo jogar 1, e aí daria ímpar. Né? Esse jogo é muito comum, principalmente para quem joga esses jogos mais colaborativos, coletivos. Né? Por exemplo, no nosso futebol, a gente sempre participa disso, quando a gente vai decidir, por exemplo, quem vai bater o centro. Né? Então, você expõe os dedos, a gente contabiliza a quantidade de dedos expostos. Se a quantidade foi par, ganha quem escolheu par. Se foi ímpar, ganha quem escolheu ímpar. Né? As perguntas que eu trago para poder responder o que seria melhor, né? Jogar par ou ímpar aqui. Qual é o espaço amostral dessa soma? Qual seria a distribuição de probabilidade dessa soma, né? Dessa soma de dedos expostos? No que você optaria? Você optaria por par ou por ímpar? Para poder trabalhar essa ideia de maneira formal, eu vou trazer alguns passos diante do que a gente trabalhou anteriormente. Né? Eu vou destacar então aqui o experimento que seria registrar o número de dedos expostos pelos dois jogadores. Então eu tenho aqui como espaço amostral um par de números que pertence aos inteiros, no caso envolvendo duas dimensões. Né? O x1 vai representar o número de dedos expostos pelo primeiro jogador e vai ser algo entre 0 e 2 inteiro. Né? E o x2, o número de dedos expostos pelo segundo jogador, entre 0 e 2 dedos. A gente poderia estar trabalhando aqui com 5 dedos, com 10 dedos. Né? A ideia aqui é só ilustrar envolvendo o espaço mais reduzido. Né? E eu vou declarar que Z representa essa soma dos dedos expostos, né? No meu experimento. Então, Z vai ser a soma de x1 com x2. Se Z for par, então ganha quem escolheu o par. Se Z for ímpar, ganha quem escolheu o ímpar. A segunda pergunta, já tracei aqui o espaço amostral, então Z aqui seria qualquer número entre 0 e 4, né? Já que eu posso ter como resultado da soma dos dedos expostos algo entre 0 e 4. 0 quando dois expuserem 0 dedos e 4 quando os dois expuserem 2 dedos, que é a quantidade máxima que cada um pode expor. Né? Então vai ser um número inteiro entre 0 e 4, a soma dos dedos expostos. Se eu supuser que todos os pares são igualmente prováveis, perceba, é uma suposição que eu preciso realizar para simplificar as minhas contas. Né? De novo, eu sei que as pessoas têm as suas manias. Então, daqui a pouco, eu percebo que a pessoa costuma sempre exibir 0. Quer dizer, por alguma razão, a pessoa tem esse hábito, né, no jogo de par ou ímpar dela. A gente termina tendo os nossos hábitos quando a gente pratica os nossos jogos. Né? Mas vamos supor aqui que a exibição de 0, 1 ou 2 seja tudo igualmente provável para cada um dos jogadores. Sendo assim, a probabilidade de eu ter 0 dedos expostos, ou seja, de Z ser igual a 0, equivale à probabilidade de acontecer do primeiro jogador exibir 0 dedos e o segundo jogador exibir 0 dedos. Não existe nenhum outro resultado do meu espaço amostral que favoreça Z ser igual a 0. Qualquer um outro Z vai ser maior do que 0. Como eu supus que todo mundo era igualmente provável, eu tenho aqui um resultado favorável ao meu evento, né, dentre 9 possíveis. Né? Então, a probabilidade de Z ser igual a 0 seria de 1/9. Qual é a probabilidade de Z ser igual a 1? Z, que é a soma entre o número de dedos expostos pelo primeiro jogador e pelo segundo jogador. Z vai ser igual a 1 se acontecer de x1 ser 0 e x2 ser 1, ou x1 ser 1 e x2 ser 0. Esse pelo axioma 3 de Kolmogorov, como esses dois eventos, essa primeira interseção e essa segunda interseção, são mutuamente exclusivos, né? É impossível que, por exemplo, x1 seja igual a 0 e ao mesmo tempo seja igual a 1. Ou seja, que o primeiro jogador apresente 0 dedos e 1 dedo ao mesmo tempo, ou 0 ou 1 dedo. Então, como esses dois eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união entre eles vai ser a soma das suas probabilidades. A probabilidade de que x1 seja 0 e x2 seja 1 vai ser de 1/9. Só existe uma situação em que acontece 0/1, não é? Dentre
as 9 possíveis. Como a gente supôs que todo mundo era igualmente provável dentre essas 9 situações, então eu vou ter um nono para 0, 1 e um nono para 1, 0. Quando eu somo as duas situações, eu tenho 2 de 9. Então, a probabilidade de ser igual a 1 seria 2 nonos. Qual seria a probabilidade de que Z seja igual a 2? Agora a gente já tem algumas situações a mais, não é? Eu posso ter 0, 2, eu posso ter 1 e 1, e posso ter 2 e 0. Ou seja, x1 igual a 0 e x2 igual a 2, ou x1 igual a 1 e x2 igual a 1, ou x1 igual a 2 e x2 igual a 0. Pelo axioma 3, mais uma vez, eu vou quebrar essa probabilidade de união na soma de 3 probabilidades. Ou seja, eu vou ter a probabilidade de x1 ser 0 e x2 ser 2, mais a de x1 ser 1 e x2 ser 1, mais a de x1 ser 1 e x2 ser 0. Eu tenho 3 situações dentre 9. A probabilidade de Z ser igual a 2 seria de 3 nonos. Seguindo, né, já que as possibilidades de Z envolvem valores entre 0 e 4, né? Qual seria a probabilidade de Z ser igual a 3? O mesmo raciocínio, né? De x1 ser 1 e x2 ser 2, ou x1 ser 2 e x2 ser 1. Nessas duas situações eu vou ter a soma de dedos igual a 3. Pelo axioma 3, essa probabilidade de união se transforma na soma de duas probabilidades, cada uma com um nono de probabilidade de acontecer. Então, quando eu somo essas duas probabilidades, eu obtenho 2 nonos, né? A situação 1, 2 e a situação 2, 1. E, por fim, para que Z seja 4, é necessário que os dois jogadores apresentem 2 dedos. Então, só existe essa situação aqui, né? Logo, a probabilidade de Z ser igual a 4 seria de 1 nono. Então, a gente percebe um comportamento meio que triangular, né? A probabilidade de Z ser igual a 0 é 1 nono, aí sobe para Z ser igual a 1, que é 2 nonos, aí sobe para Z ser igual a 2, que é de 3 nonos, e depois torna a decair, né? Decai para 2 nonos e depois para 1 nono. É uma distribuição triangular que a gente tem aqui, né? Para essa brincadeira da soma dos dedos aí, dos dedos expostos. E para poder seguir, para responder a última pergunta, né, qual seria a opção a apostar, se par ou ímpar, se existe alguma preferência. Às vezes as pessoas dizem que não existe preferência porque a probabilidade da par seria a mesma da ímpar. A gente está tentando tirar isso a limpo aqui, né? Pode ser que seja surpreendente o resultado, né? Então, se eu definir o evento aqui como sendo Z ser ímpar, já que Z envolve números inteiros entre 0 e 4, Z ser ímpar implica nos números 1 e 3. Né? Então, entre 0 e 4, apenas 1 e 3 vão levar a soma de dedos da ímpar. E o complementar disso, que é o I complementar aqui, seria dizer ser par, os números 0, 2 e 4. Então, aqui a gente já tem um vislumbre de que, aparentemente, dar par seria mais provável do que dar ímpar. A olho nu aqui do espaço amostral, a gente também já teria essa ideia, né? A probabilidade da par seria 5 situações dentre 9 e a de dar ímpar seria 4 dentre 9, né? Mas vamos lá, vamos tentar calcular praticando os axiomas, vamos tentar calcular a probabilidade de Z ser ímpar, da soma de dedos expostos ser ímpar, né? Então seria a probabilidade de Z ser igual a 1 ou Z ser igual a 3, né? A probabilidade de acontecer esse conjunto. Pelo axioma 3, a gente pode considerar que, como nunca vai ser possível acontecer Z ser 1 e ao mesmo tempo Z ser 3, isso seria igual a probabilidade de Z ser igual a 1 mais a probabilidade de Z ser igual a 3. Eu já sei que a probabilidade de Z ser igual a 1 é de 2 nonos, eu já calculei isso. A probabilidade de Z ser igual a 3 também é de 2 nonos, eu já calculei isso. Quando eu somo mais duas, eu tenho 4 nonos. Ou seja, a probabilidade da soma de dedos da ímpar é de 4 nonos. Por outro lado, como a união entre I complementar dá o espaço amostral e a interseção entre eles dá o conjunto vazio, o que eu tenho aqui nesses dois conjuntos, na verdade, é uma partição do meu espaço amostral, né? E posso utilizar, por exemplo, uma brincadeira ali com axioma 2 e 3 para chegar na probabilidade de acontecer e complementar. É isso que eu faço aqui, não é? Quer dizer, é intuitivo imaginar que se a probabilidade de acontecer e dizer ser ímpar é igual a 4 nonos, a dele ser par seria de 5 nonos, né? Eu coloco uma demonstração aqui de como fazer isso matematicamente. Então, pelo axioma
Como eles são uma partição do espaço amostral, a probabilidade da união entre I e complementar seria a probabilidade de acontecer o próprio espaço amostral, né? A probabilidade de acontecer esse conjunto é igual à probabilidade de acontecer esse conjunto, é o que eu tenho aqui nessa primeira igualdade. Aí pelo axioma 2, que diz que a probabilidade de acontecer o espaço amostral é igual a 1, né? Eu tenho essa igualdade aqui, aí recorro ao axioma 3 para poder separar essa união, a probabilidade dessa união na soma de duas probabilidades. Eu já tenho a probabilidade de que aconteça aí, não é? Já calculei antes, que é 4 nonos. Então, o que me resta aqui é apenas uma incógnita, né? Eu tenho que 1 é igual a P de I mais P de I complementar, que é igual a 4 nonos mais P de I complementar. Quando eu isolo o P de I complementar, eu obtenho os 5 nonos. Como conclusão, da par é mais provável. É por isso que quando eu jogo essa brincadeira, eu sempre escolho par. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.